Pessoal, vamos dar continuidade agora à nossa resolução de questões de concurso. Essa agora aqui caiu na prova da Consulplan 2022. João, juiz de direito, tomou conhecimento que Pedro teve sua honra atingida através de uma publicação feita no jornal local. Antes mesmo do ofendido se manifestar, mas pressupondo que Pedro recorreria ao Poder Judiciário para requerer providências em face do autor da aludida publicação e solicitar o pagamento de danos morais, João decide instaurar um processo. Considerando a situação hipotética, a conduta do juiz viola o princípio processual do ou da. Pessoal, aqui é uma situação muito inusitada, mas que criou uma questão hipotética de aplicação de um princípio bastante importante. Obviamente, não vejo um juiz de direito fazer isso aqui, mas o importante é analisar o que a questão está pedindo. O juiz instaurou um processo de ofício. É isso que está falando aqui. Qual o princípio que ele violou? Demanda, juiz natural, contraditório, devido processo legal. Essa questão aqui eu coloquei ela interessante porque, veja bem, princípio da demanda. Esse é o princípio específico que foi violado aqui, que é o que proíbe o início do processo por ofício, salvo em hipótese excepcionalíssima lá na jurisdição voluntária. Ele violou o princípio da demanda. O juiz natural, a gente sabe, já viu aqui, que é a questão do órgão competente já existir antes mesmo da questão do fato para você evitar o tribunal de exceção. O contraditório é o trinômio, informação, manifestação, reação e influência. Só que aí tem um princípio aqui que eu não colocaria nessa questão, que é o devido processo legal. Por quê? O devido processo legal é um princípio geral. A gente fala que é o princípio dos quais derivam todos, ou praticamente todos os demais princípios processuais constitucionais. Então, de uma maneira indireta, também é uma violação ao devido processo legal. Mas quando a gente tiver uma questão, eu já falei isso aqui nas resoluções, que a gente fica na dúvida, a gente tem que observar aquela que mais se adequa ao exercício. Nesse caso, o princípio mais específico que foi violado, sem dúvida alguma, foi da demanda, mas indiretamente você também tem uma violação do devido processo legal. Mas resolvendo essa questão aqui, eu não ficaria na dúvida, marcaria a letra A, com certeza aqui, princípio da demanda, embora o devido processo legal tenha essa questão aí que nós já vimos nas aulas do curso, lá na parte de princípios. E a letra que saiu correta, letra A, portanto. FCC 2022. Com fundamento em norma que autorizava a substituição processual, André, em substituição a Bruno, ajuizou a ação contra Carlos. De acordo com o CPC, o substituído, o Bruno, que o substituído pode fazer? É o que ele quer saber aqui. Letra A. Poderá a qualquer tempo assumir o polo ativo da ação, o que implicará a exclusão do substituto do processo. Não é isso que acontece, tá? Letra B. Poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial. Isso, correto. Letra B, tá bom? Por quê? Porque ele não, uma vez que você forma ali a demanda, o código autoriza essa alteração em hipóteses bastante específicas, tanto do polo ativo quanto do polo passivo. E uma dessas possibilidades não é essa entrada do substituído. É às vezes a morte de uma parte, então você vai ter que suceder o autor ou o réu, vai ter que entrar os herdeiros, o meieiro ou meieira no lugar. São hipóteses assim. Mas ele admite que a qualquer momento do processo, o substituído, nesse caso o Bruno, ele entra como assistente litisconsorcial, que é um assistente que, como o próprio nome já diz, forma um litisconsórcio com o autor que já estava no processo. Ele vai ter amplos poderes, porque ele vai poder recorrer, vai poder pedir produção de provas, independentemente da atuação do polo ativo originário do processo. Então,
Correta a letra B. Vamos ver as demais. Não poderá intervir no processo, salvo apenas para a defesa de direito indisponível. Lógico que ele pode, senão... E o contraditório? A lei autorizou ele a ser substituído, mas não tirou a legitimidade dele. Então a letra C também fica incorreta. D. Não poderá intervir no processo em nenhuma hipótese. Mesma justificativa aqui da anterior. E E. Não poderá intervir no processo, salvo apenas para interpor recurso contra as decisões desfavoráveis que não tenham sido objeto de recurso pelo substituto. Está errado também. Como assistente litisconsorcial, ele vai poder pedir produção de provas, fazer alegações, recorrer, né? Mesmo que o substituto não recorra, ele vai ter todo um arcabouço de poderes como se parte fosse. Por isso que chama assistente litisconsorcial, porque ele acaba virando parte, fazendo um litisconsórcio com o polo ativo. Geralmente, né, o código ele não deixa, né, são hipóteses mais raras de você entrar no meio do processo como parte, mas assistência litisconsorcial é uma dessas hipóteses. Portanto, letra correta, letra B. Vamos aqui para a nossa próxima. Consulplan. Em relação à jurisdição, pode ser afirmado que é a função que o Estado exerce quando substitui a vontade dos titulares dos interesses em conflito pela vontade do direito objetivo, que rege a controvérsia apresentada, promovendo a pacificação individual das partes e da sociedade. Considerando a definição anterior, é correto afirmar que este tipo de questão aqui é a questão que engana. Vem com um enunciado grande, joga um conceito ali, você pensa que esse conceito vai te ajudar em alguma coisa, mas depois as alternativas não tem nada a ver, acaba pedindo uma coisa que não está nem ali dentro daquela interpretação de texto. Vamos lá. A existência da lide é fator determinante para o exercício da jurisdição. A gente viu que não, a jurisdição voluntária não precisa de lide. Se ela não precisa de lide, então a letra A está errada. Agora, se estivesse falando assim, ó, a existência da lide é fator determinante para o exercício da jurisdição contenciosa, e aí você separa e especifica qual jurisdição, aí ela estaria correta. Mas como aqui colocou jurisdição em termos gerais, ela fica incorreta. B. A jurisdição é uma expressão do princípio constitucional da soberania nacional. Sim, tá? A jurisdição deriva da própria separação de poderes que a Constituição traz no artigo 2º. Quando ela separa os 3 poderes entre executivo, legislativo e judiciário, ela coloca a jurisdição como parte desse poder que compõe o Estado. Então é uma questão de soberania nacional, sim. Na parte de competência internacional, a gente observa muito bem isso. Se você voltar na nossa aula de competência internacional, eu vou falar isso lá. A questão de bens. Então, se a pessoa morre, mesmo que seja no exterior, deixa bens aqui no Brasil, só a justiça brasileira que vai poder analisar essa questão. É competência exclusiva da jurisdição brasileira. Então, tudo isso corrobora com a correção da letra B. Ela está correta. A jurisdição é uma expressão do princípio constitucional da soberania nacional. Vamos ver as demais aqui. A multiplicidade de jurisdições nacionais ante a realidade federativa do Estado brasileiro. Não. A jurisdição ela é una e ela é dividida por matéria para melhorar a prestação do serviço jurisdicional. A jurisdição ela é una. O fato de você ter justiça federal, você ter justiça estadual, justiça do trabalho, justiça eleitoral, etc., não significa que nós temos uma multiplicidade de jurisdições nacionais. Fica incorreto falar isso. A jurisdição ela é una. A divisão é para permitir o seu melhor desenvolvimento, distribuindo competências entre os órgãos jurisdicionais, até porque, né, quanto mais, se você acumula competência demais em um órgão, isso também pode levar ao abuso, né? Quanto mais poder exerce,
mais próximo do abuso a pessoa pode ficar. D, né? Trata-se de atividade monopolizada pelo Estado que não pode ser exercida por terceiros. Pessoal, essa alternativa aqui está incorreta, por quê? Porque hoje nós já temos a regulamentação como uma espécie de jurisdição, a arbitragem, que é feita, exercida por terceiros. Então a jurisdição ela não é mais monopólio do Estado. A arbitragem é uma espécie de jurisdição que é praticada por terceiros, por árbitros, devidamente autorizada por lei, que também faz parte daquilo que nós já vimos chamado de sistema multiportas. Portanto, correta letra B, a jurisdição é uma expressão do princípio constitucional da soberania nacional. Vamos para a próxima. IBFC 2022. Sobre a jurisdição e da ação, assinale a alternativa incorreta. A. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Correto. Condição da ação. Quais são as duas condições da ação? Interesse processual e legitimidade. Está correta, mas aqui pediu para marcar incorreta. A gente vai marcar essa alternativa? Não vai, porque ela está correta. B. O interesse do autor não poderá se limitar à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Essa aqui está falsa. A gente já viu que as ações declaratórias elas podem ser meramente declaratórias, independentemente se já teve o dano ou até se o dano já ocorreu, a parte ainda pode entrar apenas com a ação declaratória. É um direito de ação, esse interesse abarca as ações meramente declaratórias. Portanto, essa letra B aqui está incorreta. C. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Isso mesmo. A legitimidade extraordinária ela só vem com autorização legal. D. O interesse do autor pode limitar-se à declaração da autenticidade ou da falsidade de documentos. Sim, a declaração é abarcado pelo interesse processual, que é justamente o que deixou a letra B incorreta. E. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Também correta, já acabei de falar. Portanto, sem dúvida alguma, letra B é aquela que está incorreta e é aquela que você, fazendo o concurso, deveria marcar. Letra B, então. Ministério Público do Trabalho 2022, também tido como um dos concursos difíceis aí, né, de alto rendimento. Acerca das normas fundamentais do processo civil, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos aqui novamente buscar a incorreta. Isso aqui é importante, né, gente? A gente que é professor já acostumou com aluno que não presta atenção nesse finalzinho, sai marcando a correta. Geralmente a letra A é correta. Justamente a pessoa que não prestou atenção já marca ela achando que é para marcar a correta. E aí já passa para a próxima questão, que a gente sabe que o tempo é curto em concurso, em OAB. Geralmente a A já vem correta. Tem que prestar muita atenção no que está pedindo, se é para marcar correta ou incorreta. Vamos ver se a A está correta então. Já falei que a maioria A está correta. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, autorizando-se a exceção nos casos de segredo de justiça. Correto. Tá certo. Se não for caso de segredo de justiça, que são casos excepcionais, todos os processos devem ser públicos, tá? Todos os processos devem ser públicos. Letra A está certa, não vamos marcar ela. B. O direito de consultar os autos e requerer certidões de processo que tramitem em segredo de justiça é restrito às partes, aos seus representantes e a qualquer advogado, mesmo sem procuração nos autos. Letra B está incorreta. Até o finalzinho ali ela estava indo bem, estava tudo certinho. Aí na hora que coloca qualquer advogado, mesmo sem procuração nos autos, aí ela ficou errada. Né? O advogado, para ele ter acesso ao processo,
ele só pode ter acesso ao processo com segredo de justiça, com procuração. Outros processos ele pode acessar normal. O sistema eletrônico do Brasil, todos eles permitem que você consulte outros processos que não sejam segredo de justiça, mas se é segredo de justiça, primeiro você peticiona juntando a procuração, caso você não tenha, para depois você ter acesso àquele processo. Senão ele vai ficar bloqueado, não vai te dar acesso. Principalmente aí quem mexe com advocacia na área de família. Letra B está incorreta, portanto, é a que a gente vai marcar. Vamos só verificar as demais aqui, fazer o tira-tema. C. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Corretíssimo, essa aqui é a principal regra de transição das normas processuais. O que já praticou dentro do processo segue a lei antiga, o que for praticar novo tem já que seguir a lei nova. Então serve aí para os processos em andamento, é justamente essa a solução básica. D. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Correto. Se você tem tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro que trazem questões específicas para o processo, como por exemplo alimentos internacionais, você vai aplicar esses tratados normalmente, né, somando-se obviamente àquela regulamentação que já é trazida pelo Código de Processo Civil. Então, correta, sem dúvida alguma, incorreta é a letra B, aquela que a gente deveria marcar aqui nessa questão. Vamos lá, FUMARC. No Brasil, a teoria da classificação quinária das ações foi desenvolvida por Pontes Miranda, famoso Pontes de Miranda. E, segundo essa teoria, as ações podem ser classificadas em... Pessoal, a classificação do Pontes de Miranda ela é muito famosa, tá? E ela é dividida em 5 espécies, por isso classificação quinária. Esse nome aí vem por conta dessa classificação em 5 espécies. E aqui, obviamente, eles foram misturando, algumas são parecidas, outras, né, coloca ali algumas questões. E a gente vai analisar aqui qual que é essa classificação. Nós temos as condenatórias, sim. Condenatória é aquela ação que você vai pedir a condenação, a pagar uma indenização, a pagar alimentos, a fazer uma obrigação, né, entregar alguma coisa. Essas ações são as condenatórias. Nós temos as constitutivas, que vão constituir o direito que a pessoa possui em relação, por exemplo, a um determinado contrato que foi estabelecido pela autonomia privada. Nós temos as declaratórias, que a gente já viu aqui bastante, o pessoal gosta de cobrar muito declaratórias, você pode perceber aí, que é aquela que você quer declarar apenas a existência ou inexistência de uma relação jurídica, a falsidade ou autenticidade de um documento. Nós temos as mandamentais, que são aquelas ações cujas decisões já saem com uma possibilidade de cumprimento, que já vem com uma multa, como por exemplo a ação possessória, já tem uma mistura ali de ação mandamental, já vai com a ordem, você não precisa pedir o seu cumprimento. E as ações executivas, que é do processo executivo, você tem lá um título executivo extrajudicial, você já pula o processo de conhecimento e já vai direto para a fase de expropriação, com penhora, o juiz vai mandar citar para pagar a dívida sob pena de penhora. Essas são as 5 classificações. Aí aqui colocaram para misturar ações determinativas, não sei, né, está determinando alguma coisa, mas a maioria das decisões determinam alguma coisa. As ações dúplices, essa aqui existe, são aquelas ações que você não precisa fazer a reconvenção, você vai fazer apenas o pedido contraposto. O réu ele vai poder pedir algo contra o autor sem necessidade de fazer a chamada reconvenção. Porque a reconvenção é um pouco mais burocrática, tem que ter valor da causa, dependendo do tribunal vai cobrar custos em cima dela. Ação dúplice não.
Você já pede ali, não tem que ter que colocar o valor da causa, não tem que pagar custas, só que a ação dúplice ela segue a sorte da ação principal. Se o autor, por exemplo, desiste ou, né, acontece alguma coisa ali, o pedido dúplice, o pedido contraposto, ele não vai ser julgado, assim como o principal não vai ser. Já na reconvenção, não. Se acontece alguma coisa com o processo principal, a reconvenção ela pode continuar autonomamente até a sua conclusão e julgamento. Então, a dúplice é uma classificação que existe, mas não é a classificação do Pontes de Miranda, o que poderia, obviamente, gerar aqui a possibilidade de alguém marcar essas alternativas que têm as ações dúplices. Mas a correta aqui é a letra B. Essa classificação em 5 é condenatórias, constitutivas, declaratórias, mandamentais e executivas. Letra B está corretíssima. A gente tem que dar muito valor ao Pontes de Miranda, que é um dos maiores juristas que nós já tivemos na história do Brasil e que nos representa em muitas teorias do direito civil e processo civil no mundo inteiro. Pontes de Miranda ele é citado no mundo todo. Próxima questão, da CESP. Consoante as normas referentes à ação, assinale a opção correta. Letra A. Então aqui acho que vai cobrar sobre o direito, né, as condições da ação, que é a teoria da ação. A ação pode ser proposta para proteger o direito alheio em qualquer hipótese, já que preenche o requisito de legitimidade. Não. Né? Legitimidade justamente você tem essa correspondência lógica entre o direito e a pessoa que está pretendendo exercer. Só é possível pleitear direito alheio em casos em que a própria lei admite. Então a letra A aqui está incorreta, não vamos marcar. P. A ação popular não pode ser proposta para proteger o patrimônio público, já que não preencheria os requisitos de legitimidade e interesse. A ação popular é um tipo de ação do microsistema de processo coletivo que nós temos. Então, ela é uma ação que, justamente por conta dos direitos que ela vai proteger, uma única pessoa pode entrar para proteger os direitos de toda uma coletividade. E dentre as possibilidades que nós temos para entrar com a ação popular é justamente a proteção do patrimônio público. Uma única pessoa pode entrar com essa ação, é legitimada para entrar, mesmo que o patrimônio público seja um patrimônio de todos nós, de todos os cidadãos que contribuem com seus impostos, que fazem parte da sociedade brasileira. Então, letra B está errada. Letra C. A ação deve proteger direito próprio, sendo inviável para pleitear direito alheio. Pessoal, incorreto, né? Porque inviável não é só excepcional. Excepcionalmente, é possível pleitear direito alheio? Sim, é possível pleitear direito alheio. Então, a correta é a letra, ou melhor, essa letra C está incorreta. Vamos para a próxima. Confundi aqui. D. A ação popular diz respeito apenas a direito próprio, podendo ser pleiteada por qualquer cidadão, uma vez que preenche os requisitos de legitimidade e interesse. Falso. Como eu disse, a ação popular não é só direito próprio, é direito difusos e coletivos. É o direito de toda uma sociedade, de todo um grupo. Então, não está correto isso aqui. A ação deve proteger direito próprio, sendo possível pleitear direito alheio em nome próprio em circunstâncias autorizadas pelas normas que compõem o ordenamento jurídico. Tá? Correta a letra E. Então ficou no finalzinho ali, salvando a pátria, a letra E está corretíssima. A gente até já viu essa perspectiva aqui em outras questões. Então é algo que é bastante cobrado, né? Essa parte de ação declaratória, essa da legitimação extraordinária, pleitear direito alheio, em nome de pleitear um direito em nome de outra pessoa. Então tem que ficar atento aí. FGV 2022. Importante acompanhar as questões de concurso da FGV para quem também vai prestar o AB, porque é a mesma banca. Então, a FGV ela já gosta de fazer que tipo de questão? Tipo de questão que tem uma contextualização, caso, ela conta um caso e ela pergunta, né, a solução jurídica daquele caso. Então, é um modelo muito próximo. Aqui caiu num concurso, não coloquei o concurso aqui, mas é de concurso, não é de OAB. Mas a gente tem que ficar atento justamente porque
né, se está caindo no concurso, uma hora ou outra pode aparecer no AB também algo parecido. Vamos lá, só para vocês perceberem o padrão que é. Antônia, civilmente capaz, inconformada com as fartas provas das agressões que a sua filha Maria sofre de seu genro Paulo, com quem Maria, casada, propõe ação de divórcio em face deste, por intermédio de seu procurador constituído nos autos, para dissolver o casamento de sua filha. Então, uma mãe está entrando com uma ação de divórcio para dissolver um casamento da filha. Obviamente, aqui nós temos um problema de quê? De legitimidade. Mas vocês podem perceber o padrão da FGV, que é conta um caso e depois vai jogar as alternativas para a gente solucionar esse caso. Então, nesse cenário, é correto afirmar que Antônia tem legitimidade ordinária para a propositura da ação de divórcio. Não, não tem legitimidade ordinária. Tá? Ela, na verdade, ela não vai ter nem legitimidade aqui, nem ordinária, nem extraordinária. O casamento é da filha. Ela pode até acionar a Lei Maria da Penha, porque lá no processo penal você tem a questão da ação penal pública, dentre outras questões que podem ser tomadas atitudes que não necessitem da autorização da vítima de violência. Mas no processo civil, isso não é possível. Então, a letra A está incorreta. A letra B. Antônia tem legitimidade extraordinária para a propositura da ação de divórcio. Também está incorreta. Nem ordinária e nem extraordinária. C. Falta uma das condições para o legítimo exercício do direito de ação. Aqui não falou qual é, mas falou que está faltando uma. Então, eu já marcaria ela. Vamos só ver as outras aqui, porque às vezes tem uma mais específica. Falta a capacidade postulatória para que Antônia juíze a ação de divórcio. Não. Capacidade postulatória é a capacidade que o advogado tem de representar alguém e pedir algo em juízo. Porque a regra é que as pessoas, para entrar na justiça, precisam de advogado. Tanto para entrar com uma ação, quanto para responder uma ação, você precisa nomear um advogado. Tem exceções? Tem. Juizado especial, Justiça do Trabalho. Mas, em regra, você tem que ter um advogado. E o advogado é a pessoa que tem a capacidade postulatória. Essa aqui então está errada. E o juiz deve julgar desde logo procedente o pedido, uma vez que há provas do fato. Não, né? Imagina, julgar desde logo procedente o pedido, sem dar o contraditório para a defesa, nada disso, é o que está falando a alternativa. Então, totalmente errado. Sobrou justamente qual? A letra C. Falta uma das condições da ação para o legítimo exercício do direito de ação. Qual condição é essa? Legitimidade de parte. Nesse caso, não há autorização alguma para que uma mãe possa pedir a dissolução de um casamento de um filho. Tá bom? Teria que ser a Maria a pedir esse divórcio. É igual eu falei. Mas e aí? Como é que fica uma situação dessa? O que a mãe pode fazer? Ela pode fazer denúncia na polícia das agressões, porque aí no processo penal a situação vai funcionar diferente. Você vai ter ação penal pública, você vai ter as medidas cautelares, então aí já funciona diferente. Aqui no processo civil não é possível essa legitimidade extraordinária da Antônia para dissolver um casamento da sua filha. Beleza? Pessoal, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado da dica que a gente passou aqui de resoluções de questões e o conteúdo também que resolve essas questões. E a gente continua aí em outros blocos, continuando, resolvendo outras questões que foram surgindo aí dos concursos cada vez mais atualizadas. Abraço a todos, até mais, tchau, tchau.